Voltamos ao Sala de Visita da TV Câmara, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Socorro Lira e Júlio Caldas. Socorro, eu estava te perguntando um negócio, né? Como é que é a tua relação da música que você faz, que traz muitas raízes, né, da tua terra, faz a pesquisa da cultura nordestina. Como é que é teu espaço aqui em São Paulo? É bem recebido, não é? Tem um espaço de apresentação, o público como é que recebe isso? Você sente falta de uma abertura maior para esse tipo de cultura? Não sei, uma rejeição ou uma aceitação maior das pessoas? Como é que você vive isso? Quanto tempo você está em São Paulo primeiro? De morada há 4 anos. 4 anos. Né? Mas eu já andava por aqui. E não é difícil também nos situarmos nessa história do povo nordestino ou de qualquer povo em relação a outro povo, enfim. O que acontece? Eu acho que durante muito tempo a cultura do povo simples, sabe, do nordestino, do interior de São Paulo, essa cultura foi muito vista como cultura de segunda categoria e olhe lá, né? Porque era do povo simples. A gente sabe que a gente vive num país de classe, numa situação onde as pessoas valem pelo que elas têm, não pelo que elas são e tal. Então, em princípio, essa cultura era muito marginalizada, é verdade, né? Mas aí, com a vinda desse nordestino para uma cidade como São Paulo, trazendo esse legado que é dele também, aos poucos a cidade vai recebendo e, de alguma forma, ela é obrigada a absorver esse conteúdo, né? E tem uma outra coisa com relação a isso, que é o poder da música do Sudeste sobre o resto do país. No Sudeste está concentrado, né, o polo de comunicação mais poderoso do país, né? Rio-São Paulo, esse eixo concentra as emissoras de televisão e de rádio, né, que mandam para o resto do país aquilo que se produz aqui. E claro, tudo se produz aqui com essa mistura toda. E se convencionou de dizer que MPB é a música desse eixo Rio-São Paulo. E eu costumo reivindicar essa expressão MPB para a música de cada canto desse país, você está entendendo? A única coisa que a gente não tem é esse poder de difundir para o resto do país aquilo que se toca lá no norte do Brasil, como aquilo que se produz enquanto música no sul do país. O Vidal França já abandonou o MPB. Ele fala, não, esse negócio de MPB não é mais para mim, agora para mim é música literal brasileira. Vai falar, a música de verdade é a literal brasileira. É aquela coisa, a gente anda atrás um pouco dos conceitos. Os conceitos, às vezes, eles servem para localizar, para caracterizar, mas também pode servir para segregar. É o caso de música regional. Por um lado, beleza, para dizer a música regional do Pará. Mas não significa que a música regional do Pará seja só para o Pará. Que não tem um caráter universal. É interessante, até porque aquela coisa, né, cante sua aldeia, seja universal. Quanto mais, é impressionante com a música que a gente faz, quando eu pego esse pandeiro e canto coco, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo por onde eu já pude passar, as pessoas recebem porque é uma linguagem universal. Então tem uma série de coisas. Hoje, felizmente, já se olha, o mundo precisa desse saber popular. Mais do que chique, fazer música tradicional, fazer música regional, é necessário, porque essa música traz um saber que o mundo precisa. A humanidade está indo para o... A gente sabe, o planeta está indo para o saco, você é um cara que luta por essa questão ambiental, você sabe. E esse saber popular, daquele sujeito ingênuo, daquela moça simples da roça, esse saber hoje é muito necessário. Tanto que a Unesco, todas as organizações mundiais que preservam a vida e que tem essa preocupação já perceberam. Não é à toa que a gente olha tanto para isso, é porque a gente precisa. E é bom. Aí sim, a gente que trabalha com isso vai abrindo espaço, vai fazendo a nossa música sem grande pretensão também. Vamos trabalhar, vamos vivendo, né? Mas acho que tem uma série de coisas aí pelo meio que nos faz pensar essa questão da cultura popular, da cultura de cada canto, né? Vamos conhecer um pouco mais da música popular? Vamos, não? Eu vou propor que o Julinho cante e toque uma moda que eu acho muito legal. O Júlio é um instrumentista maravilhoso e eu vou me arriscar aqui no pandeiro. Olha, quem viu a Socorro Lira tocando pandeiro é muito mais do que arriscar, viu? Vocês vão ver. Toca muito bem. Toca muito bem. Vou aprendendo que é um jeito de trazer o coco lá da Paraíba, assim, por onde eu vou, né? É difícil trazer a mulherada toda, então eu aprendi o pandeirinho. O pandeiro. Vem do samba e do agogô, seja de que lado for, é o som da
nossa história se achegue, por favor. Traz um mote a quem pensa, que mistura suas palavras, dando a elas seu valor. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só. Um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só. E a conversa se mistura, procurando amarração, costurando a melodia com o mote da canção. É a voz do nosso povo, é o Brasil cantando agora. É pra quem quiser ouvir, é pra Deus Nossa Senhora. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só. Um mandando uma resposta, outro desatando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só. Um mandando uma resposta, outro desatando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só. Beleza, Júlia. Socorro, a gente teve aqui também o Luiz Perequê, né, e o Júlio Santini. E um falando dos caiçara, né, o outro do caipira. Né, e a gente percebeu que o caiçara e o caipira era o mesmo. Né? Pode ter uma outra expressão, pode usar um outro nome. E o interessante é, olha, a construção do caipira e do caiçara é a necessidade de alguma forma ele expressar a sua vivência, aquilo que ele pensa, a sua visão de mundo. Né? Quando a gente te ouve falar da experiência, inclusive, com os cantadores, repentistas da Paraíba, né? É também a mesma lógica de construção, né, da expressão da sua vivência, do seu pensamento, daquilo que ele constrói de mundo, né, da visão que ele tem de sociedade, ele usa, né, através do seu repente, da sua música, a forma de se expressar. O que a gente percebe é que essas linguagens, essas formas de expressão, muitas vezes não são valorizadas. Outro dia eu estive lá em Alagoas, eu corro lá, e eu fui numa escola. Fui convidado para uma escola para conversar com o pessoal, os professores e os alunos. E eu percebi que ali, não estou falando do Nordeste, no sertão, né, o que os professores estavam passando para os alunos era justamente esse mundo, né, que é fora da realidade deles. Que não é deles. Né, uma dificuldade tremenda, inclusive, deles absorverem um código, né, que eles podem ter visto pela TV, mas não conhecem. Né, pode ter visto pela TV, mas não compreendem. Você acha que a música que você faz, a música popular, né, tem um papel de ajudar nessa desmistificação ou trazer uma outra, uma resistência?